Decorreu ao final da tarde de segunda-feira, 31 de outubro, nos Passos do Concelho, a apresentação do Índice de Sustentabilidade 2022 do município de Famalicão. O objetivo do índice é evidenciar o grau de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no município e foi elaborado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. A apresentação dos resultados ficou a cargo de Ricardo Reis, professor da Universidade Católica Portuguesa. A agregação global do índice, que dá o tal Índice de Sustentabilidade Municipal de Famalicão, este ano ficou nos 69,3, o que se afasta bastante da média nacional, bastante para cima, e sobretudo aquilo que eu chamaria mais a atenção é o desempenho na região e na sub-região em que Famalicão se aparece como uma locomotiva de desenvolvimento sustentável, quer da região do Ave, quer da região norte. Portanto, onde os dados de Famalicão são superiores à média do norte e à média do Ave. E atenção que a média do Ave inclui o valor de Famalicão, portanto, a média do Ave sem Famalicão seria ainda mais distante do valor de Famalicão. Nós partimos o índice em várias dimensões. Aqueles em que mais se tem acentuado o crescimento e a melhoria de Famalicão são, sobretudo, a questão social. No que tem a ver com a economia, lembre-se sempre que atravessamos o período de recessão associada à pandemia, portanto é normal haver este tipo de desenvolvimento. No que diz respeito aos indicadores de governança e ambiente, estamos aqui a falar de valores de alguma estabilidade e, portanto, não tanto de quebra acentuada, mas de alguma estabilidade. Também há a divisão típica dos ODS nos famosos 5Ps. Os primeiros indicadores são sobre as pessoas, os indicadores seguintes são mais virados para a parte económica, os indicadores seguintes são mais virados para o clima e ambiente, e depois há um indicador dedicado a um objetivo dedicado à paz e instituições sólidas e um último que é o 17 das parcerias para a implementação. Os 5Ps são People, Prosperity, Planet, Peace and Partnerships, ou pessoas, prosperidade, planeta, paz e parcerias. Também aqui a dimensão da paz tem muito a ver com o indicador também da governança e com o indicador 16, portanto com o objetivo 16. Nos restantes, aquilo que vos dizia daquilo que tiver a ver com o ambiente, estabilidade ou até algum crescimento, no que tem a ver com as pessoas e sobretudo na dimensão social, uma melhoria bastante assinalável ao longo dos 4 anos aqui em análise, e no que tem a ver com a economia, as vicissitudes da pandemia a fazerem com que o indicador esteja mais ou menos estável. Vítor Moreira, chefe de Smart Cities na Câmara Municipal de Famalicão, explicou o desempenho do município em cada uma das ODS. O ODS 1, portanto, nós estamos a falar da erradicação da pobreza. O ODS 1 tem... digamos que eu faria uma análise sobre o ODS 1 dizendo que o seu ponto essencial é, sem dúvida, o peso que o arrendamento tem na economia familiar. É aquilo que no ODS 1 pesa mais nesta questão da pobreza. No ODS 2, eu diria que é a erradicação da fome. Eu diria que temos aqui um paradoxo, temos aqui um caso muito interessante. Deixem-me só lembrar que os indicadores que estão preconizados, 169 indicadores dos ODS, estão feitos a nível mundial. E, portanto, eles estão desenhados para aplicar em todo o mundo. Quer seja num país da Europa, quer seja num país mais pobre da África. E, portanto, há indicadores que nós vamos adaptando, que estes senhores vão adaptando, para nós conseguirmos aqui ter informação que seja útil na medição dos indicadores. E, portanto, eu diria que o nosso problema, e está vincado nos indicadores, o nosso problema do ODS2 não é propriamente a fome, é a obesidade. E, portanto, quando nós temos uma pontuação sobre o ODS2, temos um problema de obesidade, estamos a falar genericamente. Não quer dizer que não haja bolsas de pobreza, bolsas de fome, problemas que a nossa ação social vai tratar. Não estamos a dizer isso, o que estamos a dizer é que os indicadores que temos presentes e construídos pela Agenda 2030
o problema da obesidade é, para Portugal, um problema maior do que propriamente a fome. No ODS 3 eu destacaria alguns problemas de dependências, como sendo no problema da saúde. Enfim, os ODS demonstram que o município de Famalicão está bem. Diria que o que demonstram os indicadores é que nós teremos um valor de enfermeiros per capita um pouco inferior àquilo que era desejável, do que está, mas os problemas das dependências são aqueles que eu destacaria. No ODS 4, que é a educação, eu diria que o que demonstram os indicadores são altos padrões de desempenho nesta matéria da educação. No 5, as desigualdades, o que está apontado é a desigualdade entre sexos, a desigualdade salarial entre sexos. Ainda há disparidade salarial entre sexos e em Famalicão também. No 6, nós continuamos, Ricardo Reis acabou de dizer que a água, ainda temos muito desperdício de água, mas pela primeira vez nós temos uma média de perda de água inferior à média nacional. É a primeira vez que isto acontece, sempre tivemos mais perda de água do que a média nacional. No 7 temos um consumo doméstico de energia ainda muito significativo. A média, o objetivo desenhado para Portugal aponta para metade do consumo de energia que nós temos em Famalicão. Nas nossas casas, do consumo doméstico de energia. E, portanto, digamos que é uma mudança cultural do ponto de vista do nosso padrão de consumo energético. No 8º, eu destacaria 2 pontos: o índice de poder de compra, a subida do índice de poder de compra e o ganho médio mensal. Ou seja, nós continuamos a progredir no nosso índice de poder de compra, continuamos a ganhar, apesar de estarmos abaixo da média nacional. Não podemos enfatizar esse caso. Estamos abaixo da média nacional, mas estamos a subir em relação quer ao poder de compra, quer ao ganho mensal. No 9, eu dizia que uma evidência, mas que se nota, a média nacional da indústria transformadora é 17%, a nossa média é de 48%, portanto somos um concelho industrial, está mais que demonstrado, nós já o sabíamos, mas os indicadores dizem claramente, dizem que esta desproporção de 20% para 48%, mais ou menos. O indicador 10, estamos a falar de reduzir as desigualdades, nós somos um concelho menos desigual. Nitidamente somos um concelho menos desigual, aliás, o Pedro Reis tinha também feito referência a isto. No 11, que tem a ver com as cidades, apesar de nós termos, já foi aqui dito, bastante tratamento do lixo, continuamos a produzir muito lixo. Nós somos um concelho que, como o país, continua a produzir muito lixo. Nós conseguimos tratá-lo relativamente bem, segmentá-lo relativamente bem, mas do ponto de vista do que é a comunidade, produzimos muito lixo em relação ao objetivo que está fixado para Portugal na produção per capita de lixo. O objetivo 12, que é a produção e consumo sustentável, diria que temos... voltamos a vez a falar no lixo. Esta questão da produção e de consumo sustentável, a palavra sustentável aqui, volto outra vez a enfatizar o lixo. Quanto menos pudermos produzir, quanto menos lixo pudermos produzir, melhor. E, portanto, essa questão é uma questão importante. No objetivo 13, a ação climática, a diminuição, enfim, decorre de como somos, mas a produção de CO2, a emissão de gases com efeito de estufa, ainda é significativa no nosso concelho e, portanto, é algo que nós temos que trabalhar, apesar de estarmos a melhorar. Depois, o 15, a preservação das áreas florestais é aquilo que é indicado como sendo o elemento essencial, ou seja, é um município que, sendo do litoral e tendo muita pressão urbanística, tem algum equilíbrio nesta matéria e, portanto, o que está aqui dito é continuem a trabalhar pela preservação da área florestal para que não deixemos que haja desequilíbrio sobre a nossa comunidade. O 16, estamos a falar da questão da governança. Eu diria que temos aqui aquela que eu vi dos indicadores, que é alguma estagnação e com uma tendência para uma ligeira subida ainda de violência física, psicológica e sexual, de crimes com violência psicológica,
física, psicológica e sexual e, portanto, quando nós precisávamos estar a diminuir, não estamos a diminuir, não estamos a subir, mas devíamos estar a diminuir essa prevalência destes crimes de violência física, psicológica e sexual. E digamos que é este indicador que mais pesa nesta subida que tínhamos a falar da governança, porque este tem algum peso. E depois do 17, também os indicadores, são 6, está tudo mais ou menos estável. Aqueles que eu destacaria é que o município de Famalicão cobra menos impostos do que a média nacional dos outros municípios e tem uma dívida da Câmara Municipal per capita, portanto, por habitante, bastante inferior à média nacional. E, portanto, do ponto de vista do que é as parcerias para o cumprimento, digamos, a saúde financeira do município é relevante para poder desenvolver as políticas que se pretende implementar. Apesar dos resultados positivos, Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, mostrou-se ainda insatisfeito. Famalicão é uma locomotiva. Locomotiva significa que é aquilo que puxa um conjunto de carruagens. Portanto, quer significar que o nosso Conselho puxa a região e o país. E, portanto, isto, enquanto Presidente da Câmara, obviamente, que me deixa logo muito satisfeito, muito agradado pelo facto de nós continuamente sabermos que nós estamos no pelotão da frente, estamos, aliás, cada vez mais no pelotão da frente. Estes índices são ferramentas de trabalho muito importantes. Nós precisamos de saber onde estamos, como estamos, para sabermos o que precisamos de fazer e desenvolver com isso as políticas públicas necessárias e ajustadas por forma a que, como disse há pouco, nós continuemos a evoluir. Fiquei muito satisfeito por perceber que, comparativamente com outros, nós estamos muitíssimo bem. Mas isto muitíssimo bem não quer significar que nós vamos parar, porque muitíssimo bem, que é o dado que nós retiramos deste estudo, destes indicadores, não quer significar que eu esteja satisfeito. Longe disso. Estou ainda muito insatisfeito e vou continuar insatisfeito enquanto existir um meu concidadão que não esteja bem. Resultados que colocam Famalicão num patamar superior, mas que não deixam de revelar que há caminho por percorrer.